O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast aqui no Ufologia Ideias. E hoje, um convidado que é nota 10. O cara tem vivência ufológica já 30 anos de estrada aí e vai dividir um pouquinho com a gente. Arthur Neto que gentilmente concedeu este bate-papo aqui comigo. E eu devo agradecer aos apoiadores que estão me ajudando neste canal a trazer mais tecnologia para ele, para melhorar o áudio, melhorar as edições, né? Breno Koski e mais um doador anônimo lá do apoia-se /ufologia e ideias, e o link aqui também está na descrição. Ok, pessoal, meus apoiadores, muito obrigado. Arthur, muito obrigado. E a você que está escutando este podcast, muito obrigado. Tá legal? Sem mais delongas, vamos ao bate-papo UFO Talk Show com Arthur Neto. Muito bem, pessoal. Hoje começamos aqui o podcast dessa semana com a presença ilustre de um cara que é fenomenal, tá arrebentando aqui na podosfera dos podcasts ufológicos, Arthur Neto. Arthur, bem-vindo, cara, e muito obrigado por ter aceitado aqui o convite desse podcast aqui, Ufologia e Ideias, cara. Boa noite, Walter. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com a galera do Ufologias e Ideias. Acho ótimo isso também, muito legal. Primeira vez que eu venho aqui bater um papo com vocês e espero que eu atenda a expectativa aí. Bom, com certeza, Arthur. Você já é da casa, já eu sempre escutei você lá no Ufologia de Quintal, né? O seu próprio canal no YouTube também. Mas, pô, o Arthur, sempre tem aquele cara que tá meio distraído, desavisado. Quem é o Arthur Neto, cara? Bom, é o seguinte, já estou na faixa de 60 anos, sou advogado, mas trabalhei na indústria a vida toda, e na indústria farmacêutica mais especificamente, e entrei na ufologia no ano de 88. Entrei como pesquisador mesmo, né? Começar as atividades de pesquisa de campo, indo para era bem primitivo, a gente ia para o meio do mato mesmo, atrás de tentar ver UFOs, nos locais onde as coisas, a gente recebia a informação de que estava acontecendo o fenômeno. E eu não me canso de dizer, eu comecei junto com o nosso grande amigo, o grande mestre Marco Antônio Petit. A maioria deve conhecer o Petit. O Petit começou lá na Serra da Beleza em 82. O cara é o pioneiro dos pioneiros, cara. Porque, pra você ter ideia, o Petit foi morar lá para poder fazer a pesquisa dele. Naquele tempo era tudo muito difícil, não tinha asfalto, né? E aí ele optou por, e ele também não tinha carro, ele optou por ir morar lá. Tal era o nível do fenômeno lá na região, o cara se motivou a ir morar na região para poder fazer uma pesquisa decente. E aí, depois de anos, ele já tinha um grupo que ele veio montando com o tempo, pessoas que também eram entusiastas e tal. E aí, em 88, eu me juntei a esse grupo e comecei a ir para lá com eles, e aí tudo começou.
E aí, meu amigo, a primeira vez que tu vê o negócio mesmo de verdade, e tem um detalhe, né? Às vezes você vê muita coisa que você pensa que é, mas não é. Aí você vai em Exatamente. busca de uma, aí você vai em busca de uma explicação convencional, você acaba achando. Mas quando você vê, isso é um aspecto muito antigo que eu vou falar agora. Logo, a primeira vez que eu vi, eu tive a percepção. Quando é o fenômeno legítimo, você não tem a menor dúvida. É impressionante. Não tem aquele É negócio de, impactante, né? será que era? Porque é tão impactante e é tão fora da nossa realidade, vamos dizer assim, física, da nossa realidade psíquica, da nossa realidade tecnológica, é uma coisa tão fora do. Chega a beirar a magia, beirar o absurdo, que você não tem a menor dúvida. A primeira vez que, se for um fenômeno de verdade, você não tem a menor dúvida. Aí criou esse conceito. Então é isso, já estou na estrada aí há 30 anos e faço questão de dizer uma coisa: são 32 anos de ufologia mesmo, de ufologia de raiz. Eu falo isso porque agora, meu amigo, aparece um monte de nego dizendo aí que tem 30, que tem 20, que tem 20 e tanto de ufologia, e nós que somos contemporâneos, a gente não conhecia determinadas pessoas, não, entendeu? Porque ó, eu não quero me alongar, mas isso é importante dizer. Antigamente, quando não existia internet, sequer existia e-mail, né? Não existia nada disso, não existia celular, não Era o tinha boca a nada boca, né? disso. Era tudo no boca a boca, telefone fixo. A comunidade ufológica ela era grande para a ufologia, mas em termos para a sociedade ela era muito pequena e todos se conheciam, nem que fosse de ouvir falar, entendeu? Uhum, uhum. Todos se conheciam e o ápice naquele tempo, o ápice da ufologia para nós era quando tinha um congresso bacana, e aí você saía da sua casa e viajava e investia para ir a um congresso, porque na realidade a questão não era só ir ao congresso, que já é fascinante. Na realidade era você poder confraternizar com os amigos, conhecer os seus ídolos, aquelas pessoas que você tinha como referência na ufologia, que você só das revistas, você conhecê-los pessoalmente, confraternizar. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: naquela época, a comunidade ufológica ela era, de certa forma, resta e todos se conheciam, entendeu? Então, quando aparecem uns camaradas aí dizendo que tem 30 anos de ufologia e se a gente não era daquele universo, você já fica meio escabreado, falar, não, pô, quem é esse cara? Entendeu? O máximo que tinha era Mas o amigo do amigo, né? É, era um amigo do amigo. Apesar de que tem muita gente, a gente tem que dar o mérito, tem muita gente que começou com um entusiasta e foi evoluindo e hoje se transformou em pesquisador. Tem muita gente assim, entendeu? Mas a gente está na Sim. relação aí há muito tempo já eu me atrevo a dizer que a gente já tem uma certa experiência, mas nunca é o suficiente. Se a pessoa tem consciência, tem humildade, ela sabe muito bem, a gente nunca vai parar de aprender, entendeu? Sim, com A- certeza. Até hoje eu me surpreendo com o aprendizado que a ufologia nos oferece, né? Você nunca para, não tem jeito. Você nunca sabe o suficiente. Sempre cabe mais um pouquinho no copo, né, cara? Nunca transborda. É, Oh, não é aquela perfeito, história Lloyd. também. E é aquela história, Walter, a gente sempre fala que ninguém está habilitado o suficiente a bater o martelo sobre nada em ufologia, entendeu? Ou Sim, o que.
o que vale é a experiência de cada um, é a vivência. A coisa hoje, eu acho bacana isso, é bastante departamentalizada, né? Uhum. Às vezes eu tenho um entendimento em determinado departamento da ufologia, mas não tenho em outro. Aí o outro camarada é um especialista no outro departamento, entendeu? Exatamente, Então, principalmente o Brasil, que é tão grande, né? então é aquela velha história, cada macaco no seu galho e todos juntos. Vamos em frente. Ô, Arthur, eu estava fazendo as contas aqui, 33 anos já, de 88 para 2021, já, né? É, é, vai 33. fazer 33 anos. Aliás, vou até dar um. Aliás, pô, você me lembrou uma coisa, vou até dar uma informação em primeira mão, hein, aqui para vocês, hein? Opa, olha aí. É, é inédito o que eu vou falar agora. Em, Olha aí, em olha aí. maio, Puro, hein? em maio do ano que vem, na Serra da Beleza, vai completar 40 anos de pesquisa ininterrupta. Não existe no Brasil nenhuma outra pesquisa, nenhum grupo que tenha pesquisado tão regularmente, continuamente, num só lugar, entendeu? Como é esse trabalho que a gente veio fazendo na Serra da Beleza. E o Então, fenômeno continua, né? exatamente. É um trabalho sério, é um trabalho contínuo, regular, ininterrupto, que vai fazer 40, em maio de 2002, faz 40 anos de pesquisa constante na Serra da Beleza. Iniciou com um grupo, depois outro grupo foi se juntando, e aí hoje nós temos um outro grupo da continuidade, vem sendo garantida, validada, não só por mim, mas como pelo próprio Marco Antônio Petit, que foi o pioneiro, foi quem começou tudo. Então, eu já conversei com o Petit sobre isso. Nós não podemos deixar essa data passar em branco. Com Nós temos certeza. que, nós temos que registrar, nós temos que comemorar. A Fazer um ideia congresso até lá, lá, né? exatamente, a ideia, se até lá já tiver mais tranquila a questão da pandemia, a ideia é fazer um grande evento, ou vários eventos, vamos comemorar, fazer uma grande vigília, convidar as pessoas do passado para. Vamos Sim. documentar tudo isso. Vai ser um negócio bacana, é um bom motivo para ser comemorado, né? Olha aí, um excelente projeto. Você que está ouvindo e se interessa, já está pensando em tirar férias aí, programar um passeio, né? Ficar de olho nas redes sociais aí do Arthur, né, Arthur? Isso, exatamente. Fiquem alerta, porque a gente vai começar, daqui a um tempo, vamos começar a falar sobre isso. Muito bom, perfeito. Mas assim, assim, especialidade é a Serra da Beleza, né? Mas, cara, eu já vi você lá em Igatu, lá na Chapada Diamantina, em vários locais do Brasil, né? O caso Magé também, você no auge da pandemia foi lá pesquisar tudo. E Arthur, fala pra gente um pouquinho, fora da Serra da Beleza, um local assim que é fenômeno para você, que você foi e falou, esse lugar tem coisa. Olha, você mencionou muito bem. Na realidade, é o nosso nicho de trabalho, que, aliás, eu resolvi batizar de sítio ufológico, plagiando
meu grande amigo pesquisador lá de Morro do Chapéu, da Chapada Diamantina, o meu Uhum. amigo Alonso Regis, que é um pesquisador que já está com 81 anos, é um clássico da ufologia brasileira. Ele costuma dar o nome para os locais que têm muita incidência de OVNI, ele costuma dar o nome de sítio ufológico, dentro do mesmo conceito dos sítios arqueológicos, entendeu? Interessante. Então, eu achei essa nomenclatura maravilhosa, a maneira como ele trata a classificação desses lugares. E eu até falei para o Petit, não gostou muito, não. Eu falei para o Petit, pô, vamos. A Serra da Beleza é um sítio ufológico. Aí o Uhum. Petit falou: não, a Serra da Beleza não merece esse nome porque ela é muito mais do que isso. Aí tudo bem, é uma questão só de opinião, mas na realidade a Serra da Beleza, como posso dizer, é o nosso sítio ufológico de preferência, porque está Uhum. mais perto do Rio de Janeiro, porque nós temos raízes lá e lá não há menor dúvida, o fenômeno ele está ativo até hoje, porque houve uma época que, quando o asfalto chegou e a região progrediu e aumentou muito o turismo, a gente andou um pouco fora da pesquisa. Você tinha a impressão de que o fenômeno tinha diminuído, Sim, mas aí foi só intensificar a pesquisa para imediatamente verificarmos que não diminuiu absolutamente nada. Ele continua firme e forte. Nós é que temos que manter a frequência e a sequência, entendeu? sim, sim. O fenômeno está absolutamente vivo. Mas, respondendo a sua pergunta, o que eu queria dizer é isso: o nosso sítio ecológico é a Serra da Beleza, mas eu tenho orgulho de já ter rodado por muitas regiões do Brasil. Já tive a oportunidade de ir a todas as chapadas, as maiores, pelo menos, Veadeiros, Guimarães, Chapada Diamantina. Já tive a oportunidade de ir a outras regiões de Minas Gerais, então já rodei muito Minas Gerais, a outras regiões de muita incidência de OVNIs, mas realmente o local, na minha opinião, que é até agora, né, porque eu ainda não fui a Belém, ainda não fui a Colares, ainda não fui Uhum. à Amazônia, mas até agora, do que eu já pude andar pelo Brasil, o local que mais me impressionou foi lá na região de Igatu, como você mencionou, a região da Chapada Diamantina. Realmente, a Chapada Diamantina é Disneylândia de ufólogo, entendeu? Que legal. Lá, lá a gente chama de Papai Noel de adulto, porque lá é brincadeira. É mesmo? Você, eu já fui lá 4 vezes. Eu tava vendo uns vídeos lá com o Chiquinho lá. Você fez um vídeo, conversou com o Chiquinho, tudo, né? É, O cara é Chiquinho, fera, né? Chiquinho é um Jedi, é um Jedi. Chiquinho é o cara mais fantástico que eu conheci na ufologia. É uma figuraça. Acho que ninguém viu mais o fenômeno UFO do que o Chiquinho. Se você for puxar que ele já tem mais de 20 anos na atividade de vigílias constantes, é diário lá, entendeu? A última vez que nós estivemos lá, nós ficamos 11 dias, mas para fazer vigília mesmo só deu para fazer em Ah, 5 dias. 5 noites. 5 noites, exatamente, porque a gente estava com o pessoal de Carona,
Carona com OVNI, aí a gente Uhum. fez gravações, a gente fez muitas incursões, inclusive teve uma noite que está até no programa de Carona com OVNI, teve Ah, uma que o noite que Fred nós... morre. Isso, não tem uma cena que eles dentro da caverna, não sei se você Aham, lembra. sim. Então, naquela cena só aparece o Chiquinho, o Fred e o cachorro. Mas, na realidade, nós estávamos ali em 14 pessoas, Todo mundo entendeu? atrás das câmeras. Porque o pessoal da técnica toda montou um set para poder gravar. Cara, ali nós subimos 2 horas numa trilha de noite. Para você ter uma ideia, o próprio Chico falou que foi uma loucura o que a gente fez. Ele falou, ele falou, eu nunca fui lá à noite. Isso que Por vocês até a fizeram, caverna lá. exatamente isso, porque é daquela caverna que as luzes saem, cara. É porque Entendeu? assim, para a pessoa entender que tá vindo, é como se fosse um vale, né? Que era o garimpo de diamantes, né? E lá no meio do vale Isso. tem a caverna, não é? Não, realmente são cadeias de montanhas Isso. e Igatu a gente sobe uma montanha e aí tem um vale que é completamente desabitado, completamente selvagem, e aí Aham. depois desse vale tem outra montanha. E Hum, aí as cavernas estão nessa outra montanha. Então a gente fica num ponto alto, vamos dizer assim, mediado por um vale com uhum. mata fechada, e você fica de frente para a montanha da onde o fenômeno sai, entendeu? Isso Entendi. eu calculo o quê? Mais ou menos 1 quilômetro de distância entre uma montanha e outra. A visão Mas deve ser então de 180 graus ali pro vale. mas é fantástica, a visão é maravilhosa. E é um lugar que tem umas rochas, que tem umas formações que parecem umas poltronas, assim. Aí você senta ali, se instala ali e fica ali, meu amigo. E torce para o negócio aparecer. E geralmente aparece. Para você ter ideia, dessas 5 noites que a gente ficou, nós vimos o fenômeno em 3 noites. E como foi? Então, O que que você viu, o Arthur? na primeira noite estava uma galera, tinha 11 pessoas, estava o pessoal empolgado, a nossa galera estava empolgada, chegamos lá, encontramos com mais o pessoal do History e tal. No primeiro dia, o que, que aconteceu? Começaram a aparecer luzes pequenas, muito rápidas, mas eu não me impressionei, eu não me impressionei. Eu estava achando até que o pessoal estava vendo demais, mas como eu enxergo pouco e uso óculos, eu estava botando fé no que os caras estavam falando. Aham. Mas eu não me impressionei com essas coisas, não. Mas o pessoal toda hora ia lá, olha lá, e vendo coisas pequenas. E o Chiquinho, eu percebi que o Chiquinho estava preocupado, porque eu falei, Chiquinho, eu vim do Rio de Janeiro dirigindo, 2 dias dirigindo, para fazer vigília com você. Eu vim aqui para te conhecer. E eu senti, que ele estava preocupado de que alguma coisa acontecer para que eu visse que ele não, para que eu tivesse certeza que ele não estava mentindo ou que ele não era um contador de história. A preocupação dele era essa, né? Sei. E aí, depois desses que a gente chama de falsos positivos, nas vigílias, falso positivo são essas coisas muito rápidas que você não pode dizer que mas você também não pode dizer que não é, Aham. entendeu?
sei, sei. Então, Como se fosse então a um gente chama, flash, né, na visão. é, então a gente chama de falso positivo. E é interessante porque mantém a galera alerta, mantém a galera entusiasmada, tira o sono, entendeu? Uhum. Dá Não uma deixa adrenalina, né? ninguém, não deixa ninguém cochilar, te mantém em estado de alerta. E aí, depois dessas coisas, meu amigo, aí eu vi um negócio que eu nunca vi na minha vida. A tal montanha de frente toda iluminada, cara. A montanha inteira iluminou, mas iluminou num nível que dava para ver os detalhes da rocha, entendeu? Aí eu fui pro binóculo, aí foi aquela loucura, né? Foi aquela euforia, todo mundo e aquela assim, quase uma histeria, né? O Aham. pessoal chegou até a ensaiar umas palmas, cara, dá vontade de bater palma. Mas, mas parecia uma coisa, parecia a iluminação de Rock in Rio, né? Aquela iluminação de palco de show de rock, num lugar, cara, que nós tínhamos ido lá no dia anterior. Cara, eu nunca sofri tanto para andar numa trilha de noite. Eu caí 2 vezes, eu perdi óculos, eu perdi binóculo, entendeu? Por pouco eu Não, não me eu, machuquei. eu Ah, imagino que seja, porque não são é um terreno muito acidentado, né? É um lugar distante, né? não, é um lugar, eu tô dando essa característica para vocês perceberem que é um lugar inóspito, cara. Não tem, não tinha como ter alguém ali com holofote fraudando. Não tinha. A montanha inteira iluminada. Uns segundos, assim, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. Foi uma loucura, uma euforia, aquela luz amarela iluminando tudo. E aí você só percebe, isso é um aprendizado, né? Você só percebe o quanto aquilo é importante, e é interessante, é impactante, quando acaba. Porque Sim, quando acaba, escurece fica tudo, tudo, né? é, fica tudo escuro de novo, e você fala, porra, então o negócio é verdade, acontece. É interessante, é isso. Na hora você dá vontade de bater palma mesmo, mas você fica entusiasmado, querendo buscar uma explicação para aquilo. E E, tinha som, e, e- Arthur? hã? Tinha algum tipo de som? Emitia algum som? Não, não, nenhum som. Só É, esse é um detalhe que também, esse aspecto, pouca gente fala sobre isso, mas esse aspecto da falta de som do fenômeno UFO acaba sendo um aspecto mais, vamos dizer assim, que traz mais mistério, dá mais medo, entendeu? exatamente. Acaba, acaba Você perde a sendo sensação de profundidade, né? exatamente, acaba sendo uma característica mais impactante. Você fica pensando que o som vai determinar alguma coisa e que pode, vamos dizer assim, não é a falta de som, ela não é um atenuante. Na realidade, ela é um agravante, porque ela acaba trazendo mais aquela impressão de medo, aquela impressão de uma coisa desconhecida, entendeu? Uhum. E parece que Então, o isso tempo demora mais para passar sem o som também, né? é, é. Aí pronto, aí essa noite salvou. Aí o Chiquinho ficou todo feliz. Aí toda hora ele me perguntava: Você viu, Arthur? Você viu? Eu falei: Eu vi, Chiquinho. Porra, Chiquinho. Para ele ficar feliz, cara. Aí eu falei para ele: Chiquinho, foi demais, Chiquinho. O que é aquilo? E aí ele foi o único que pôde nos dar. Ele falou: estava saindo da entrada da caverna.
o que quer que seja que iluminou aquela montanha veio de baixo, veio da caverna, da tal caverna que nós Incrível, tínhamos hein? ido lá na noite anterior, entendeu? Sei, sei. Que vocês entraram lá, Então, né? e agora, aí no outro dia, pronto, aí já deu. No dia seguinte, a gente queria subir para lá de tarde, entendeu? E quando vocês entraram na caverna no dia anterior, vocês tiveram alguma sensação, assim, alguma coisa que chamou atenção, assim, de alguma presença, alguma coisa que não seria, assim, como eu posso dizer, uma coisa natural da natureza? Não deu para ter toda essa, vamos dizer assim, fazer toda essa análise. Mas lá, Uhum, deixa eu explicar. São duas entradas. A primeira entrada te leva a um antissalão, aonde foi gravado o pessoal da técnica, porque é uma espécie de um escorrega, você uhum. escorrega na rocha, assim, na pedra, aí você passa num buraco que é meio apertado, eu e mais um, eu marcando a galera que é mais fortinha, passou meio que uma Estamos no grupo, dificuldade para eu tô no grupo, eu tô no grupo. passar lá no buraco, e aí depois que você passa aquele buraco, aí você consegue entrar. E aí é o seguinte, o que chamou a atenção, porque o Chiquinho também falava nisso toda hora, e eu queria conferir isso, é que, primeiro, as paredes do pé direito da caverna, assim, é um pouco alto, não é também muito alto. As paredes e esse tipo um teto da caverna são todos queimados, entendeu? Mas não é um queimado de madeira, de fogo, de foligem. É um queimado que parece que foi impresso na rocha. É uma coisa assim Caramba. meio que um queimado vitrificado. O Chiquinho diz que quando elas saem, elas, ao circular por esse antissalão, elas queimam as paredes. Isso é o que ele diz. Mas é a impressão que dá mesmo. É como E se fosse um orbe. como se fosse, não, as luzes mesmo, como se fossem sondas, né? É, ou aparatos de menor tamanho, né? Uhum. Porque é o seguinte, tem um antissalão, e aí no fundo do antissalão tem uma outra entrada, e essa sim é a entrada propriamente dita para, para adentrar a caverna realmente, entendeu? Mas essa segunda entrada, o Chiquinho diz que ele não entra mais. Quer dizer, nesse dia a gente nem pensou nisso, porque estava de noite, já foi tudo fora do protocolo, já estava no sufoco, a É gente perigoso já tinha. também. Não, pô, você ter ideia, nós só fomos em 14 pessoas, porque só tinham 14 pares de perneira, entendeu? Tinha, Ah, tinha sim. porque não dá para ir para esse lugar sem perneira, A entendeu? cobra, né? É, tem muita cobra e o Chiquinho levou os cachorros dele, que são caçadores de cobras. Pô, eu me senti super protegido. Mas toda noite que a gente ia para a vigília, o Chiquinho ia com o cachorro. Os cachorros eles já vão na frente, se tiver qualquer bicho, eles já dão um alerta, já bota para correr, entendeu? O cachorro é Então, demais, né? Eu tenho também, eu os, adoro. os cachorros dele, se eu não me engano, era um macho e uma fêmea. Dois vira-latas maravilhosos. Acho que era Diana e o outro era Tenente. Diana e Tenente, se eu não me engano. Que me perdoe se eu errar o nome dele aqui. Mas aí, o que acontece? Outra característica da caverna. Tem Depois pedras você manda pro imensas. Chiquinho esse podcast aqui. Não sei se ele tem acesso lá para ouvir, mas depois você manda para ele, hein, Arthur? Depois eu mando lá para ele.
ele vai adorar. Aí o que que acontece? Lá tem outra característica. Tem rochas imensas nesse antissalão, cortadas, mas cortadas geometricamente, cara. Assim, retângulos, cortadas em cubos, Ô, entendeu? louco. Mas com ângulos retos, perfeitos. Parece que alguém chegou ali com uma maquita e deu um corte, entendeu? Cortou E, e igual mármore, né? exatamente. E o Chiquinho diz que cada vez que ele vai lá tem mais pedra cortada, entendeu? Rapaz. Que é e ele fala de uma outra coisa também. Por exemplo, a gente esteve na caverna, o piso da caverna é aquele piso poroso, né, daquela areia fininha, e a gente Aham. você deixa um monte de pegadas. Aí o Chiquinho diz que a gente foi embora. No dia seguinte, se voltar lá, o chão tá lisinho, não tem uma pegada. Ele diz que as luzes, quando aparecem, parece que é o vento delas, alguma coisa que limpa as pegadas todas da areia, O vácuo entendeu? passa, né? E causa É, o vento, né? é impressionante. Mas deixa eu, agora, já que você me pediu, eu vou concluir o relatório. No Claro, segundo opa. dia, no segundo dia, Se você tiver, se eu não é, estiver te incomodando, tomando seu tempo, Arthur, ô, vamos lá. não, cara, eu tô tranquilíssimo aqui. No segundo dia, no mesmo local, na mesma posição, nós vimos um show de holofotes de cores variadas, cara. Sabe aqueles holofotes que são usados em shows, avant-première de filmes? Sei, Esses que aquele são. canhão de luz. Cara, não é brincadeira, Aquele não. canhão Eram de luz mais. que fica circulando o céu assim? Exatamente. Mas esses eram assim, vamos supor, metade do tamanho desses que a gente conhece, daqueles imensos do exército, eram metade do tamanho, mas eles eram de todas as cores, vários. Nós vimos mais de 10 ao mesmo tempo, um show de cores. Aí tinha vermelho, verde, azul, amarelo, branco, todas as cores, cara. Durou alguns segundos, aquele espetáculo. Sabe o que que lembra? Não sei se tu vai Hum, lembrar. mas é da mesma Eu, caverna isso aí. não, ali na frente, no mesmo local onde a gente viu a montanha iluminada, um pouco mais Aham. abaixo, no meio da mata, cara. Saía Hum, pelas árvores, assim, pelo mato, aquele monte de holofote. E aí é o seguinte, sabe o que lembrar? Não sei se tu lembra de uma cena daquele filme Contatos Imediatos, quando os militares estão lá naquela base esperando chegar atrás daquela montanha maravilhosa. E aí, sei, é, e clássico. aí uma primeira amostragem que os ETs fazem, vem várias naves, começa um espetáculo de luz, jogando vários holofotes para lá e para cá, de todas as cores. Lembra dessa cena? Sim, sim. Que tem Ca- a mulher com o filho escondido atrás da montanha, né? Isso, isso. A mulher está lá olhando e eles ficam olhando aquele Isso, ator principal e aquele isso. espetáculo de luz antes de vir a nave grande. Aham, aham. Pensa- Então, a cena, guardando as devidas proporções, é claro, era naquele nível ali, cara. Uma porrada de holofote de todas as cores. Eu fiquei, caralho. Aí nesse dia foi punk, punk mesmo. Porque a sua mente, a nossa lógica, fica querendo buscar uma explicação, cara. Entendeu? É. Quando acabou aquilo tudo, eu falei pro Ah, Chiquinho, Chiquinho, não é possível, tem estrada ali, Chiquinho? Falou, não, pô,
Tu não foi Tem lá mato. ontem, cara? Só mato, cara. Porra. E- Então, quer dizer, mais uma vez a gente ficou de boca aberta, sem saber o que dizer. A única explicação é que eles estavam se apresentando para nós, cara. Entendeu? É impressionante. E no terceiro dia nós fomos premiados, que aí já Isso, era o o nosso Fred dia. Mosch estava lá. E a equipe do Fred Mosch estava lá, tudo. Não, não, nesse dia, não, nesse dia acho que nem o Fred estava, entendeu? Porque porque é o seguinte, cara, a equipe trabalhava tanto durante o dia, cara, os caras trabalham pra cacete. Ah, já Os tinham ido caras, embora, já. não, os caras trabalhavam tanto durante o dia que à noite os caras não queriam saber de fazer vigília nada, cara, entendeu? Não, não, e até porque é o seguinte, o Fred gosta, no máximo o irmão dele, que era o diretor do programa, também gosta, Duda, mas a grande maioria da galera ali estava ali a trabalho, ninguém, a maioria nem acreditava em disco voador, sabia disso? É produtor só, né, de TV, os caras, é só mais um É, trabalho dos caras, é, né? o pessoal tá ali trabalhando, é profissional, entendeu? Então os caras nem acreditavam muito. Aliás, isso aí nunca foi falado, mas posso falar. Eles deixaram de fazer imagens impressionantes lá com o Chiquinho, que poderiam ter feito parte do programa, É, foi isso que eu tava porque pensando agora. porque eles não quiseram entrar madrugada e pagar para ver, entendeu, cara? Os caras chegaram lá, gravaram o que tinha que gravar, estava no roteiro, aí deram uns minutos lá, fez um takezinho de um negócio que apareceu na hora que eles estavam lá com máquina, tudo apareceu um negócio. E eles gravaram, entendeu? Mas era Aham. alguma coisa assim. Parece que foi alguma coisa que não era muito impactante. Mas, ou seja, foi sinalizado de que eles ficassem madrugada dentro, eles poderiam ter feito imagens inéditas, maravilhosas, entendeu? Mas como os cara não acreditavam em UFO, os caras não estavam ali para cumprir o lado profissional dele, o cara nem deu a hora deles, tá bom, foi, vamos embora para casa dormir, entendeu? É, A, a, é uma pena, as, né? É uma as, pena. é, o Teremos lado, ter imagens assim em alta resolução, né? Com porra, alto equipamento nível, profissional, né? É, exatamente. E aí, para fechar com chave de ouro, na última vigília, a gente já ia embora, seguinte e tal, aí nós fizemos mais um dia de vigília, uma noite de vigília, aí nós vimos um espetáculo, cara. Eram coisas que a gente pode classificar como sondas, ah, eram duas bolinhas azuis que, pela distância que estava, deveriam ser do tamanho de uma bola de basquete, um pouquinho maior que uma bola de basquete, e elas azuis, mas aquele azul mesmo, aquele azul carregado, e dava um efeito como se fosse um aro de luz branca em volta do azul, entendeu? ô louco. Então era aquela bolinha ali azul, aquele azul neon, em volta uma coroa de luz branca, e elas saíram, aí nesse dia nós vimos, elas saíram da caverna e foram voando pela montanha. E aí o que certeza de que nós estávamos vendo um fenômeno legítimo é que a da frente ela ia fazendo o caminho e a de trás ia seguindo a da frente inteligentemente, sem perder nenhum traço, como se a da frente estivesse traçando uma rota, entendeu? E foi seguindo a montanha.
Eles foram beirando a montanha e beirando a copa das árvores, e uma atrás da outra, assim, a da frente guiando e a de trás só seguindo. Uma coisa linda, e durou alguns segundos, a gente. Caralho, nesse dia todo mundo ficou chocado. Aliás, É, nesse dia nem tinha muita gente. Estava eu, Chiquinho e mais uma menina e mais um companheiro nosso. Nesse dia só tinham 4 pessoas, entendeu? não dá Essa nem para menina. explicar isso, né? É difícil até de entender, né? Uma bola, tamanho de Não, uma bola de não dá, basquete, não dá. A- azul, a- e com um aro em volta, né? Branco. é, não, Bonito, hein? a única explicação é que era o fenômeno UFO no seu maior esplendor, entendeu? Porque é lindo. Nesse dia foi lindo. Parecia cena de cinema, cara. Porra. Agora, o engraçado é que tem muitas histórias lá. Por exemplo, esse local que chama Mirante do. Esqueci o nome. Eles chamam de Mirante do Tambori. Eu acho que é Mirante do Tambori. Porque no meio do vale passa o rio Tambori, entendeu? Sei. Então, é mirante onde a gente fica lá para tentar ver as coisas, olhando para outra montanha, eles chamam de Mirante do Tambori. Nesse local, Chiquinho conta altas histórias, cara. Teve um dia que o Chiquinho começou, nesse dia que começou a aparecer essas luzes, esses holofotes, antes disso, porque é sempre assim, antes deles aparecerem mesmo assim, de maneira mais clara, eles sempre dão uma amostragem, entendeu? Aí a gente começou a ver Ah, uns flashes, como a gente começou a ver se uns fosse flashes, uma preparação. como se fosse uma preparação. A gente começou a ver uns flashes. Aí o Chiquinho começou a se posicionar assim na saída do local. Hum. Aí eu, aí eu falei para ele, porra, o que que tá vendo, Chiquinho? Aí ele chegou para mim e falou assim: pô, Arthur, se vier para cá, eu vou sair fora, eu não fico, não, cara. É, quem tem medo, né? Aí ele falou: enquanto está lá, tá tudo bem. Mas às vezes eles vêm para cá. Quando eles vêm para cá, eu rapo fora, Arthur. Não vou ficar, não. Eu não fico, não. Ai, Aí, ai. aí, aí Olha, a eu galera que confesso, estava. Arthur, eu confesso que se o negócio chegar perto de mim também, eu acho que eu pico a mula, viu, Arthur? Eu vou te dizer, eu já tive situações que eu tive medo. Mas hoje em dia, cara, eu não sei, eu não tô nem de marra, não. Não tô querendo dizer que eu sou corajoso, não. Mas engraçado, na hora que acontece, eu não sinto nada. Eu Uhum. não sinto, eu não sinto nem medo, nem entusiasmo, nem nada. É um prazer. E isso é que vicia, você sabia disso? Isso Então, é é uma que pergunta que eu queria fazer para você, Arthur. Eu não fala. sei. Tem aquela história que o Petit comenta que vamos mudar agora, vamos voltar para a Serra da Beleza, né? Que lá Ah, na Serra da Beleza o fenômeno ele é um pouco tímido, né? E ele aham, não gosta muito de ser registrado, né? Talvez não apareça isso. para algumas pessoas que têm essa intenção. E eu percebo que você evita também um pouco isso e prefere vivenciar a experiência. Eu estou certo, Arthur? Tá certíssimo, certíssimo. Hoje eu não tenho a menor. Eu não levo máquina. Eu tenho máquina fotográfica aqui poderosa. Eu tenho uma objetiva aqui que eu ganhei Aham. de presente. Eu não levo mais máquina fotográfica, entendeu?
E quando as pessoas levam, às vezes a pessoa que nunca foi, aí eu convido, e neguinho vem com equipamento sofisticadíssimo, eu olho assim, eu fico até preocupado. Entendeu? Falei, hoje não vai rolar. Não, que pode não rolar, ou pode, se rolar, o cara perdeu o equipamento, entendeu? Sim, sim, tem isso também. É, porque tem isso também. Às vezes vai todo empolgado, quer fazer um registro para botar no YouTube, vai perder a máquina. Queima, né, meu? Queima o sensor. Pô, não, porque é o seguinte, cara, é uma tecnologia que a gente não conhece, que causa efeitos que a gente nem imagina, entendeu? Eu já pude experimentar isso e queima mesmo, cara. Queima a máquina ou então te sacaneia. Cara, eu já ouvi casos da pessoa filmar o objeto, depois que acabou o negócio, ela conferiu, estava lá na máquina, ela comemorou que conseguiu registrar e depois ela foi mexer na máquina e a máquina não tinha mais bateria e ela não entendeu, porque isso é muito comum. Às vezes você está com o teu equipamento com bateria, tudo direitinho, quando eles aparecem, você vai tentar filmar, não tem uma bateria. Aí você não Sim, consegue filmar nem fotografar. eu Mas acredito nesse. nisso, Arthur. Eu até É, vou partilhar uma experiência que eu tive com você. Eu já contei lá no Relatos Flutuantes com o Rony que, ô Arthur, ah, parabéns o que você está fazendo lá, hein, cara. Você está deixando aí um registro maravilhoso, essa é biografia útil. maravilhoso. Nossa, velho, tá demais, tá demais, cara. Ó. É. E eu acho que, se eu não me engano, eu contei duas passagens minhas no episódio 6, né? A minha segunda passagem, que eu vi um objeto bastante, assim, estranho, eu estava conversando com meu amigo na empresa lá, com um amigo muito cético e tal, e contando que eu já tinha visto e tal, né? E eu não sei se é por conta da religião dele ou, né, o ceticismo dele, ele não acreditava, né? Eu falei, bom, então, da próxima vez eu vou filmar e vou te mostrar, né? Isso faz muitos anos já, muitos anos, foi em 2006 ou 2007, né? Pois bem, é engraçado isso que acontece, né? Não demorou muito tempo, Arthur. Acho que assim, na semana seguinte, já me apareceu. Eu saí da onde eu estava trupicando em tudo para buscar a câmera, aquela loucura toda, peguei, registrei, consegui filmar uns 30 segundos. Coloquei no computador, levei para ele e falei: olha aqui. Ele viu. Você acredita que depois que ele viu, deu um pau no computador que eu perdi o vídeo, Arthur? É, Eu não aí, consegui mostrar aí, para mais ninguém. então, mas ó, esse foi o seguinte: o cara filmou, aí na hora ele viu que conseguiu fazer o registro, aí comemorou, aí logo depois deu um tilt na câmera, no celular dele, aí ele viu que estava sem bateria nenhuma, ele falou, mas como se eu estava cheio de bateria? Aí depois, quando ele conseguiu recarregar, que ele recarregou, que ele foi lá buscar o registro, não tinha mais nada lá. Não tinha. Não, Não acredito. a imagem que ele achava que tinha feito não estava mais lá, não estava mais na máquina, entendeu? Então, quer dizer, é claro, isso aí pode ser uma especulação, uma fantasiosa da nossa parte, mas o que Uhum, acontece é o seguinte, a chance de você conseguir um registro ela é muito pequena. Até outro uhum. dia eu dei uma entrevista aí para um canal da galera lá da TV Giro, lá de Petrópolis, que é um podcast imperial. Ficou até muito legal a entrevista aí. O pessoal Ah, está eu gostando vi. já. Tá. Eu É, não, parece que não saiu ainda, né? Mas
Já tá lá nos Não, stories não, do já. Relatos Flutuantes. Não, já saiu, já está rolando aí. Saiu? E Oh, legal, já, já. legal. E é o seguinte, me perguntaram sobre isso. Por que que hoje, com a tecnologia tão avançada, a quantidade de fakes ainda é bem maior do que as imagens legítimas, entendeu? Claro, teriam dezenas de explicações, mas eu acredito que a que prevalece é realmente a da dificuldade, cara. Você precisa estar com muita sorte, você tem que estar com a máquina na mão, tem que estar com o dedo no gatilho, você tem que estar, vamos dizer assim, neutro em relação à proximidade do objeto para você conseguir fazer um bom registro. E tem que estar emocionalmente também estável, entendeu? O Sim. que é diferente, o que é diferente para o pesquisador que está em vigília. Porque você está passando num carro com a família numa estrada e você vê um OVNI a uma certa distância, você pegar a máquina do teu filho, a filmadora ou um celular e fazer aquela imagem, é diferente. Agora, você está no meio do mato, um frio do cacete, aquele ambiente inóspito, vento, cobra, escuridão, aquela coisa toda, e aparece um objeto ali a 500 metros de você, porra, você ter estabilidade emocional, tranquilidade, serenidade suficiente para pegar uma máquina e fazer uma imagem, tem que Uhum. ser muito. Fora a velocidade que às vezes tudo acontece. Lá, ó, nessas 3 vezes lá com o Chiquinho, a gente estava com o tripé montado e a filmadora pronta. Porra, quem disse que alguém pensou em filmar alguma merda? Filmou É. nada. Quando eu fui cobrar do meu cinegrafista, que não é profissional, é um cara do meu grupo que é um esforço, que tem um equipamento, tem tripé, tudo. Quando eu fui cobrar dele, porra, feio, conseguiu filmar? Ele chegou e falou assim, que eu nem lembrei. É, é, eu fiz um curso de fotografia em 2007, se eu não me engano. Fotografia, Photoshop, né? Para conseguir manusear uma DSLR de maneira manual. E agora, eu tô aqui no meu ponto de vigília aqui no meu condomínio, né? Onde eu gosto de ficar olhando o céu. Hoje tem a superlua, É, o é. Arthur. Aí o que que eu fui fazer? Eu fui pegar o celular e tirar uma foto da superlua. Não dá, porque o autofoco não consegue focar. Ele Talvez fica, ele fica focando e desfocando, né? fica uma coisa horrorosa. Isso é a lua que está próxima É. ainda, num momento próximo. Então, Não, e tá ali talvez, parada, estática. Tá estática, né? exatamente. Então, Mas, talvez mas usar isso, uma DSLR com o foco manual, talvez você consiga um registro melhor. Só que são poucas as pessoas que sabem manusear também, né? E o ah, fenômeno também é veloz, né? Aí fica é. difícil. Então, mas isso aí você deu o segredo. Você acabou de dar o segredo. O segredo é exatamente isso. Desde o tempo das analógicas, que Uhum, a gente usava a câmera mais tosca, mais primitiva que existe, que o aluno de fotografia aprende com ela, é a Zenit 12XP. É uma uhum, câmera russa que ela é totalmente mecânica. Antigamente, quando a gente começou lá na década de 90 a competir, década de 80, todos nós tínhamos a nossa Zenit. Eu tenho a minha até hoje. uhum. Ela A, é toda a manual, né? não, mas na época, olha como é interessante. Na época nós adotamos ela
porque ela era a mais resistente às intempéries. Que É você pegava russo, né? não, exatamente, você pegava as maquininhas mais sofisticadas da época, essas Nikon e o cacete, se você fosse para uma noite de vigília, você perdia a máquina, cara. Porque Uhum. só o sereno já penetrava nos componentes dela, já estragava o obturador, entendeu? Porque mesmo no dia que não tinha chuva, nem mormaço, nem nada, a gente ficou todo molhado de sereno, cara, entendeu? No- Sim, nos sim. dias, Por muitas nos dias horas, né? mais frios, e a gente usava essa técnica. A gente colocava no tripé, a gente usava um cabinho disparador, aí já deixava o obturador, a gente calculava o disparador para 15 a 20 segundos, que a gente aprendeu a técnica de fazer fotografia com exposição prolongada, porque é a melhor forma de fotografar o UFO, por incrível que Sim, pareça. Por quê? Porque a exposição prolongada, ela, quando você vai revelar a foto, ela torna o ambiente mais claro, ela pega as referências do local, se tiver árvore, montanha, casa, ela registra tudo e ela permite te dar a trajetória do objeto. Isso aí é o traçado exatamente. da, da movimentação do objeto. Então, a gente aperfeiçoou essa técnica para OVNIs, aí usava o cabinho disparador, já com calculado para 15 a 20, às vezes mais, dependendo do Para não filme, às tremer a vezes, câmera, né? geralmente usava filme de 400 asas, e, e, e a gente muitas vezes deu muita sorte, entendeu? Porque sempre tinham duas ou três câmeras, e sempre tinha alguém responsável só para fazer aquilo, Deixar a emoção entendeu? de lado e apertar o botão. Não, também é o seguinte, virava a lente para o lado onde estava passando o objeto, apertava e rezava para sair uma boa foto, entendeu? Uhum. Tanto é que de mais de 112 fotos tiradas durante todo esse período, só se aproveitaram umas 27, 28 fotos, entendeu? Ah, olha, Então, sinceramente, não é mal não, né? não é mal, não. Não, e pior é a ansiedade de que você só vai ver a foto daqui a 10 dias, né? É, exatamente. Hoje em É que dia hoje em você dia vê. a fotografia tá meio banalizado também, né? Eu vejo a É, fotografia. Antes você usava o filme, era caro para revelar, então eram grandes é. eventos, né? Hoje, Então, mas tem um componente também que não se fala muito. Hoje, cara, as câmeras digitais, elas têm recursos que a maioria dos proprietários dessas câmeras nem sabe para que serve, exatamente. entendeu? É. E, Deixa e, só no esse, automático e já era, né? É um e esses desperdício. recursos, não, e esses recursos eles são extremamente, vamos dizer assim, é, é desvantagem na hora de você tentar fotografar um UFO. Essa questão aí, por exemplo, a gente quando comprou filmadora naquela época, que eu tenho ela até hoje, aquelas analógicas de fita, sabe, grandona, que é uma mala, Sim, eu tenho ela até hoje, a mesma que a gente usava para tentar filmar. A põe no gente ombro, já né? usava a gente já usava o recurso da chavinha. O, o- os focos, cara, tem que estar sempre no manual. Porque no manual Sim, é o seguinte, focou, já era. O objeto pode se mexer à vontade e vai estar sempre no foco. Agora, se deixar no automático, essa é uma regra que vale até hoje.
Se deixar a câmera no foco tomar, vai haver a movimentação. O próprio temor da tua mão não vai permitir que você faça uma boa imagem, entendeu? Ele vai ficar buscando o foco toda hora e não vai aparecer nada. Não vai ver nada. Então é o seguinte, são tantas as variáveis que levam as pessoas hoje a não ter um acervo de filmes e fotos tão grande que a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, entendeu? Exatamente. Realmente não. Então, por isso que você falou exatamente o que eu penso. Hoje eu não perco mais meu tempo tendo registrar, porque a gente aprende também. Registrar para quê? Para botar no YouTube, para ganhar visualizações. E Meu para um outro, amigo, para um terceiro falar que é mentira, o terceiro vai ainda continuar falando que é aparece, mentira. ainda aparece uns pregos aí dizendo que é mentira, entendeu? Então é o É, seguinte, ó, mais vale a minha experiência, é, porque aí entra essa questão que você está falando, a gente fica viciado. Eu sou viciado, entendeu? Se eu ficar um mês sem fazer vigília, eu fico doido, entendeu? Porque também tem isso. A expectativa do fato, ela é tão emocionante quanto o próprio fato, entendeu? sim, sim. Fora que é uma baita uma terapia, entendeu? Você ir para esses lugares, passar a noite, fazer uma fogueirinha com os Se amigos. preparar para ver é a brincadeira, né? Pô, brincadeira, todo mundo ali reunido em volta da fogueira, rolando um queijinho coalho, rolando uma batata doce, pô, um café, às vezes é um vinho, alguma coisa assim, que não é recomendado para vigília, mas às vezes rola e ninguém vai ser radical, entendeu? Uhum, com Então, quer certeza. dizer, tudo isso é extremamente positivo, entendeu? O fato de você estar na natureza é extremamente positivo. Pô, cara, eu tô louco. Eu tava com a viagem marcada para ficar no mínimo uns 15 dias no Chiquinho, Vai entendeu? voltar lá? Ah, com certeza absoluta. Ele já está me esperando lá. E eu vou mais longe. Agora eu quero ir porque no norte da Chapada você chega a Morro do Chapéu, no extremo Sim, sim. norte da Chapada. E aí eu quero ir lá encontrar esse grande amigo que é um pesquisador clássico, que é o Alonso Regis. Pô, amigo, só para Alonso Regis. você ter ideia, Ele fez um disco o, voador, né? ele construiu um disco voador, o cara é famosão, entendeu? Porra, você tem ideia, lá na cidade dele tem uma estrada que, pelo menos durante uns 100 quilômetros dessa estrada, é chamada Rodovia dos Discos Voadores, cara. Porra, Caramba, igual a de aqui no, em Santa Catarina, se eu não me engano, de Cornelsen, né? Lá tem também? aonde? Eu não sei se é em Santa Catarina ou se é no Paraná, acho que é Santa Catarina. Tem uma estrada que chama Estrada de Cornelsen, né? Que aparecem UFOs também em formatos triangulares. Lá tem também uma estrada assim Não, porra, que assusta os lá você motoristas? ia direto, direto. Lá nego não gosta de passar nem de dia, entendeu? Imagina como é que eu tô alucinado para ir lá andar nessa estrada à noite. Porra, cara, os, os caras têm referência de ver objetos entrando na Terra, sabe isso? Objetos grandes, não é coisa pequena, não. Coisa grande entrando no solo, entendeu? Nessa estrada, nesse lugar, entendeu? Ele fala que lá de noite ninguém ia,
Quem conhece não anda lá de noite, entendeu? Então, Rapaz. e ele me falou na entrevista que ele fez comigo, lá pro Relatos Flutuantes, ele fala desse Uhum. trecho que entra entre determinada cidade lá e uma outra cidade. É o trecho que é conhecido como Rodovia dos Discos Voadores, entendeu? Arthur, eu vou falar uma Ah, coisa aqui, uma coisa inconsequente que não é para você fazer, hein, Arthur? Quando você estiver nessa ah, estrada aí, quando você estiver nessa estrada à noite, sozinho, apaga todas as luzes do carro. Deixa tudo no escuro. é. Não faz isso, hein, Arthur? Mas sabe qual é o nosso entusiasmo? Eu também fico falando sobre isso, mas o nosso entusiasmo ele é às vezes muito maior do que a nossa coragem, entendeu? Exatamente, exatamente. Porque não é uma questão de medo. Às vezes você perde uma oportunidade por ter avaliado errado a situação, entendeu? Vou te contar o meu último avistamento na Serra da Beleza. Isso é pessoal. Quando Esse eu foi, nunca Arthur? contei, isso eu não contei, nunca contei para ninguém. Foi em dezembro. Ah, Não, faz pouco tempo. minto, foi em novembro. Pouquíssimo tempo. Foi em É, foi novembro. agora, pô. É, foi em 4 meses. novembro. Eu estava com um amigo e o meu cachorro que está aqui deitado no meu pé aqui é o famoso Billy Billy, que é o Billy Bolado, que é o fólogo. É, É, é um vira-lata pretinho do aham. babado, entendeu? Que vai Cachorro é legal, comigo. eu gosto de cachorro. Esse esse é um fólogo mesmo. E é o seguinte, eu estava com ele no carro e estava com um outro amigo e a gente vinha descendo a serra umas 8 da noite e eu estava indo para encontrar uns amigos lá numa outra cidade a 12 quilômetros que a gente ia tomar uma. Era aniversário de alguém, a gente ia tomar uma lá e tal, comemorar. Uhum, uhum. Então, nesse dia, a gente abriu mão da Lá para vigia conservatório, lá? não, eu estava descendo para Santa Isabel, Ah, pro tá. lado, é o lado contrário da serra. Aham. E quando você está descendo para Santa Isabel, que é o outro lado da serra, à sua esquerda é só montanha, não tem nada. É a serra propriamente dita. É um pedrão gigante, é só montanha. Só que nesse meio ali, nessa parte, que é só montanha, tem uma casa de duas senhoras que são irmãs, que moram ali há muitos anos, que eram amigos do Petit, e depois o Petit me levou lá umas 2 vezes, eu conheci elas, a gente esteve lá com elas e tal, até uma delas já faleceu. E então, quando a gente desce para lá, no meio daquela escuridão toda, daquele mato, aquela montanha toda, se você olhar para a esquerda, você vai ver uma única luz. E aí é a luz da casa delas. A casa delas é enfiada no meio da mata, assim. Quando eu digo luz, é longe pra cacete, entendeu? Uhum. É aquela luzinha perdida enfiada na montanha. É. Longe pra, longe pra cacete, que eu digo assim, uns 2 quilômetros de distância. E aí, nesse dia, na hora que eu estava passando nesse trecho, o Billy Billy aqui, o meu filho cão aqui, Uhum. ele, ele sabe que está falando dele. É. Aí é o seguinte, ele sempre vai no banco atrás, né, olhando na janela. Ele Uhum. pulou, ele pulou para o banco da frente, coisa que ele nunca faz, que ele sabe que não pode. Ele Aham. pulou pro banco da frente, colo desse meu amigo. E aí eu briguei com ele. Na hora eu nem pensei em nada, eu só briguei com ele e empurrei ele para trás de volta. Sai daí, tal, tá maluco? Empurrei ele para trás de novo. Mas ele foi, insistiu e voltou. Quando ele voltou,
o meu amigo falou assim, pô, o Billy tá estranho. Quando eu olhei para ele estava de uma maneira que é a característica dos cães quando estão na presença desses objetos. Pô, eu Ah, sei disso porque eu tinha um outro cão que era. Esse era pesquisador mesmo, esse fazia vigília mesmo. E esse outro cão que chamava Mestre Yoda, tem até uma reportagem minha. já ouvi histórias já dele. Tem uma reportagem. Aquele era Mestre Yoda mesmo, aquele era Jedi mesmo. Aquele avisou duas. Ele chegou a ter duas oportunidades que, por causa desse comportamento, ele avisou para mim, e com tanto medo, por ver o medo dele, eu fiquei com Ah, tanto medo que eu resolvi ir embora. E eu fui embora e não tive coragem de pagar para ver, entendeu? De tanto medo que ele estava, e eu fiquei com tanto medo que eu falei, não, vamos embora. E aí depois eu me arrependi e tal, falei, porra, que ufólogo de sou, né? É, não, velho. porra, Acho ele deu a acontece com os deixa. melhores ufólogos, isso, Arthur. Então, por isso que eu digo, às vezes você avalia errado a situação. E É, aí, nesse dia foi a mesma coisa. O Billy estava do mesmo jeito. Sabe qual é o padrão que eles ficam? Eles ah, ficam completamente paralisados. Você vê que ele está paralisado, ele fica travado, o olhar não mexe a cabeça, o corpo fica constrição, ô louco. travado, e tremendo, tremendo. E aí, nessa hora, eu lembrei de tudo, lembrei do Yoda, lembrei que eu já conhecia aquele padrão. Aí eu resolvi olhar para fora. Aí Quando eu levantou a olhei para. antena. Então, quando eu olhei para fora, cara, Hum, tinha a tal montanha do lado esquerdo que eu falo, tinha a luzinha da casa das mulheres, e mais na frente, cara, tinham duas luzes que pareciam ah, estroboscópio e eram grandes e bem acesona assim. Aí eu olhei assim, eu falei, porra, que luz é aquela lá? Aí eu pensei, porra, pensei comigo, mas ali não tem luz, pô. E aí eu olhei para ele travado, e aí eu pensei comigo, porra, o único jeito é parar o carro, descer do carro e olhar direito. é, Só que estava num trecho da estrada que não era um trecho de curva, que é bem sinuoso e não tinha como encostar, não tinha é. acostamento. Aí não dá mesmo. Aí, meu amigo, eu vi o bicho daquele jeito e fiquei na dúvida. E aí entra isso que eu te falei. Eu não avaliei direito. Aí eu passei do local onde dava para encostar. Depois não dava mais para encostar. Eu falei, quer saber? Vamos embora. Vamos lá tomar nossa cerveja. Cara, quando chegou lá, eu me arrependi de tal jeito. Mas é, É, é serra, né? Descendo serra assim, é, sinuoso, é porque perigoso ter um é, mas, acidente eu, mesmo, né? mas eu me arrependi de tal maneira que aí entra essa questão que eu estou te falando. Você tem que ter muita frieza na hora, porque às vezes, provavelmente, eu tenho quase certeza, aquele dia, aquelas duas luzes eram UFOs e estava relativamente perto, e esse efeito estroboscópico era uma coisa contundente. Então, quer dizer, a gente ia ter um avistamento de alto nível se a gente parasse o carro, entendeu? Tava mais perto Tava... do carro ou mais perto da casa das mulheres lá? Não, eles estavam mais perto da casa das mulheres, Ô, louco. Tem que conversar entendeu? com elas aí, Arthur. Tem que chamar elas aí para um Mas aí, né, eu até pensei bate-papo nisso, aí. mas depois, eu fui atrás da informação, a propriedade ainda é delas, mas elas não moram mais lá, porque uma das irmãs faleceu, Ah, aí a outra irmã foi morar na cidade, entendeu?
Então, o que foi dito foi isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí quando que eu tive certeza de que realmente, aí me arrependi, aí eu fiquei arrasado, que o Billy deu a dica e eu, de novo, avaliei errado, porque, cara, uma acelerada no carro você já perdeu a cena, entendeu? É, curva ainda, né? Uma decisão errada, a decisão certa teria sido parar o carro, descer do carro. Cara, estava arriscado eles virem para cima da gente. Tal era a situação. Aí, quando eu tive certeza absoluta, E cor que mais era, Arthur? tarde, era aquela luz branca prata, coisa Branca. prateada, e É. estroboscópica, entendeu? A primeira Não vez era. que eu tive um avistamento, Arthur, era uma luz branca também, mas era um branco tão branco que eu vou É. te falar, Chega a não ser era coisa azul, né? daqui, não. Não era É, branco aqui, não. é. Então, aí é o seguinte, aonde que eu tive certeza, aí eu fiquei arrasado. Eu só tive certeza na volta, quando a gente voltou, tomamos todas e festejamos com os amigos. Quando nós voltamos, a gente parou no mesmo lugar para dar uma olhada, para conferir se aquelas luzes ainda estavam lá. Não tinha mais nada lá, só tinha a luz da casa das mulheres, entendeu? E aí, no dia seguinte, a gente foi lá de novo para conferir de dia. Aí é exatamente o que eu tinha pensado: é só montanha e mato, não tem propriedade, não tem casa, não tem acesso, não tem estrada, não tem como. Era no alto da montanha, no meio do nada, entendeu? Então, então eram OVNIs e a gente perdeu mais uma oportunidade, entendeu? Pô, Caramba, hein? isso é aquela, isso é um componente da intuição que você tem que acreditar. Você não pode perder essas oportunidades. Ali eu acho que eu ia ter o avistamento da vida, entendeu? Tava, É, tava arriscado, tava acredito. arriscado até descer do carro, pegar o celular, tentar filmar e conseguir. Tava até isso. Era o avistamento da vida. São poucos segundos de percepção. Porque é aquele tal negócio, você está numa estrada, você olha assim, vê uma luz estranha, você fala, não é nada não, deve ter uma casa ali. E tu segue viagem. Porra, perdeu, já É, era. Aquilo que tu exatamente. pensou que podia ser Você uma está em alta casa, velocidade, você está distraído com a direção, né? é, O fenômeno aí, é rápido e é, mistura isso, né? Perde fácil mesmo. e o Billy nunca mais eu duvido do Billy, entendeu? Olha aí, Porque tá os vendo? animais, eles têm uma... Tanto é que é o seguinte, quando eu levo o Billy lá pro Tem que levar ele platô, para o próximo aí. não, mas quando eu levo ele lá pro platô, o platô mesmo onde a gente fica mesmo, que é o local mágico, independente de ser um local de gíria, é um local estranho, é mágico lá. Eu já tentei achar isso é besteira, mas não é não. Não é não, cara. Lá é estranho mesmo. Parece que é outro plano, sabe? É outra dimensão esse lugar que a gente fica lá dentro da fazenda. Uhum. Um Lá na dia, pousada? não, não, porque o nosso local de pesquisa lá é o seguinte: a gente entra na fazenda de um amigo, Aham. aí essa fazenda é onde a gente faz os eventos, tem hospedagem, tem, como é que se diz, restaurante, a gente faz Sim, os sim. eventos no restaurante e tal. Só que saindo dali, a gente pega uma estradinha dentro da própria fazenda e sobe uma montanha e Aham. vai para um local que a gente chama de platô, Sim, sim. que é um local assim mágico, no meio de uma mata, assim, atrás de uma mata. É um local descampado, assim, é quase 360 graus
de visibilidade, entendeu? E é um local acima da altura da pousada, Para entendeu? quem não conhece aí, para quem não consegue imaginar, você fez um vídeo maravilhoso aí, acho que o último aí que teve foi com o Edson Boaventura. Você estava lá nesse lugar, né? E isso, estava lá nesse lugar. Só que, por exemplo, nós gravamos nesse local que eu estou falando, no platô, e ele até agora ainda não disponibilizou. Ele Ah, está ele tá liberando as postagens aos poucos, é, entendeu? é coisa E, boa, né? e Não pode ele, ser tudo de uma vez, né? não, daqui a pouco ele deve liberar aí as outras gravações. Mas Mas tem aí o coisa, que enigmas e mistérios, né? mas quando eu vou com o Billy lá para esse local, primeiro eu deixo ele dar um rolé para ele cheirar, parará, parará, e depois eu boto ele para dentro do carro. Aí ele vai dormir, eu fecho o Uhum, carro, deixo uma gretinha lá para ele ter respirar um ar, e uhum. ele não sai mais do carro, entendeu? Pô, ele mesmo pede para ir para dentro do carro. Ele já sabe que ali tem essa Vai atmosfera, aparecer. ele deve perceber, e ao mesmo tempo eu acho melhor, porque aí não tem risco dele, no meio da escuridão, no meio do mato, ele encarar uma cobra, sei lá. Ah, ele pode sair correndo desesperado, perdido e se perder também, né? Porque o outro, o Yoda a gente levava ele para esses lugares, e, a- é, e o Yoda eu não me preocupava com ele, porque o Yoda ele encarava as cobras, entendeu? Ele mostrava, se tivesse cobra, ele latia e mostrava, entendeu? Então, mas aí ele já era extremamente experiente, né? Era um cachorro, entendeu? Bicho tem outra percepção, né? Agora é importante a gente estar falando sobre tudo isso aqui, cara, Ah, porque eu tenho identificado o quanto é rico o fenômeno UFO, entendeu? Em todos os seus detalhes, todas as suas variáveis, o quanto é rico esse conhecimento. E eu já falei isso antes, a gente passou tanto tempo fazendo essa pesquisa de campo, essa pesquisa que a gente chama de pesquisa de raiz, e, sim, e, a gente, e a gente passou por tanta coisa, só que é o seguinte, essas coisas foram se tornando rotina para nós. E aí, a partir do momento que elas se tornam um tanto quanto rotineiras, você que está ali como protagonista ali, você acaba não valorizando, entendeu? exatamente isso que eu ia te É, falar. e aquilo vai rolando, o tempo vai passando, e aí, graças a Deus, me caiu a ficha, coisa de 2 anos atrás, de começar. Por isso que é importante esse bate-papo aqui, esses podcasts, que Divulgar essa causa. mal ou bem, você está divulgando, mas ao mesmo tempo isso se transforma em registro, entendeu? Você está registrando, Exatamente. porque e aí, à medida que você vai registrando, isso vai virando conhecimento, entendeu? Então, eu estou escrevendo um livro, já tem mais de um ano, já tem uns 4 meses que eu não sento para escrever uma linha, porque Uhum, escrever, meu irmão, ou tu é um cara igual o Petit, que escreve livro em 4 meses, ou é, então escrever se torna uma coisa sofrida, entendeu? As pessoas pensam que eu tenho certa facilidade em contar essas histórias, mas na hora de botar no papel, meu irmão, é diferente, entendeu? mas aí, né, cada um tem essa facilidade. Talvez ele não tenha É, essa mesma eloquência que você tem, vamos dizer assim, né? Mas aí o negócio dele é pôr no papel, né? então, Isso aí é quer dizer, bacana. isso tudo
o próximo registro dessas coisas que eu estou falando aqui é o papel. Aí vai para o livro, não vai ter jeito. Porque à medida que você registra, seja em áudio, em vídeo, Uhum. ou na forma de livro, aí vira conhecimento, entendeu? Sim, sim. Porque se deixar, vai ficando para lá. Posso até dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu agora estou fascinado. As pessoas vão observar aí, se tem alguém nos ouvindo que acompanha minhas postagens, vão observar isso. Eu estou fascinado pelos desenhos toscos dos protagonistas e, às vezes, dos pesquisadores, ou, às vezes, de algum artista que colabora com o pesquisador, a maneira como as pessoas registram os casos em desenho. Eu sempre peço para uma pessoa desenhar para mim. Eu Isso é pega forte. um caderno e pega uma caneta Bic, desenha o que você viu. Eu acho legal demais. Exatamente, porque além de uma forma de registro que colabora numa pesquisa séria, isso virou arte. Eu já batizei, eu estou postando arte ufológica, Uhum. entendeu? Aí eu coloco lá arte ou arte ufológica, ilustrando a pesquisa de fulano de tal. Exatamente. E então eu tenho pesquisado, tenho visto muitos desenhos fantásticos de pessoas que é interessante o registro através de desenho, porque num traço você consegue entender tudo que está ali, cara. Entendeu? Sim, sim. É Isso. difícil explicar, mas quando a pessoa desenha, vira uma realidade. O desenho é uma realidade, né? Exatamente. E é uma forma de registro artística, vamos dizer assim, relevante. Por exemplo, eu estou apaixonado. O Antônio Faleiro, para quem não conhece, Antônio Faleiro é pioneiro da pesquisa de campo, é o meu grande mestre. Quando eu tinha 12 anos, eu li a revista Planeta. Ele era. O adjetivo da revista Planeta era dor de UFOs. Eu imagino, eu com 12 anos, eu achava aquilo fascinante. Eu falava, esse cara, eu quero ser igual a ele. E hoje eu posso dizer que eu sou igual a ele Sim, e sigo os passos dele e ele é meu amigo, entendeu? sim, sim. Eu, É, eu, eu é, acredito, eu sei o que você é, está falando, o Arthur, sabe por quê? é, Porque isso está acontecendo comigo. Pô, eu é, acompanho ufologia já há tanto tempo, via os vídeos no YouTube já há muitos anos, agora já de uns 2 anos para cá, escutando os podcasts, escutando as histórias, né, que está começando meio é, podcast de ufologia, e agora eu estou no meio de vocês, no meio dos caras. Isso é é, um valor impressionante mais do que dinheiro. é, é fantástico isso. E aí o que acontece? Aí o Faleiro, ele é lá de Passatempo, Minas Gerais. Já fui lá umas 4 vezes na casa dele. É uma figuraça, figuraça. Uhum. Você tem ideia, ele ficou famoso, fotografou uma nave gigantesca em Passatempo, em Você postou lá 1980. no seu Instagram, né? Não foi? Ou no É, Telegram? e eu postei a Eu foto não dele. lembro se foi no Telegram ou no Instagram. Eu lembro que eu vi a foto. E essa foto, essa mesma nave, ela foi vista no mesmo dia na Argentina, na Rússia e na Europa. Mesmo dia, entendeu? A mesma nave. Então, ele ficou famosão, era uma nave grande, eles chamam de nave-mãe na época. E o que acontece? O Faleiro, ele criou um método, ele tem centenas de casos pesquisados, e agora eu fui, que ele me deu o acervo dele de presente, na forma de DVD e tal. Todas as vezes que eu vou lá, ele me dá um presente. E aí é o seguinte, ele
eu descobri agora, pesquisando, que eu pensava que ele registrava só os casos que ele pesquisou. Mas não, ele registra os que ele pesquisa, mas ele registra o de vários. Então, ele tem registros de casos, tudo na forma de desenhozinho, com uma legendinha do lado. Aí ele Ele bota coleciona dado, casos. coleciona. E aí, meu amigo, esse acervo veio parar na minha mão. Estou botando no Instagram e no Facebook. Comecei a botar semana passada, já botei umas 10 desenhos de casos. Cara, tem casos de 1939 Tem que pesquisando. divulgar essas coisas, tem que Porra, ser divulgadas. não, Porque se não for divulgada, ela não vale nada, ô Arthur. Você concorda? exatamente. Não, pior, a nostalgia que está embutida ali, o conteúdo artístico, se você vê os desenhos, porque o que ele caracteriza o que aconteceu, aí se tinha uma nave, ele bota a nave, o tipo de nave ele bota lá, aí ele Uhum. bota um texto do lado, a roupa dos tripulantes, as características do tripulante, ele bota um textozinho de 5 linhas, e embaixo ele bota o nome do pesquisador. Eu descobri até casos pesquisados pelo Petit, casos pesquisados pela dona Irene Granck, que era a grande matriarca da ufologia. E, cara, tem casos de 1939, tem casos de 1954, tem casos de 1956 de Niterói, aqui no Rio. E aí foi Caramba. engraçado. E aí, paralelo a isso, eu procurando em outras fontes, eu descobri um caso famoso que aconteceu no Alto da Moca, em São Paulo, em pleno centro da cidade, que foi pesquisado por um pesquisador antigo, Que Rafael parte de casa, Sempério, Rafael Sempério. E aí tinha um desenho tosco, mas é lindo porque é tosco, entendeu? Uhum, uhum. É um É, E aí eu vim descobrir que o Edson Boaventura já tinha pesquisado esse caso e um outro jornalista também tinha feito desenho para o Jornal do Brás. E aí, quer dizer, duas ilustrações de um único caso, entendeu? olha Todos só, do alto, em épocas diferentes. em épocas diferentes do mesmo caso. O nome do caso é o Uhum. caso do Alto da Moca, Eu vou entendeu? dar uma pesquisada nisso aí. Eu moro na É, Penha, dá o quê? então, Uns entra. 3 bairros de distância. Dá uma olhada aí no meu Face que você vai ver as duas ilustrações. Então, quer dizer, Uhum. esse é um momento que eu estou curtindo, momento de arte ufológica, registros de casos através da arte, entendeu? Mas eu digo, isso é só uma amostra do quão rica é a ufologia, entendeu? O quão rico é o histórico, entendeu? As tradições da pesquisa de campo, dessa ufologia de raiz que eu considero a ufologia que está mais próxima do fenômeno, entendeu? Sim. Então é por aí, meu amigo. Eu não sei se eu estou me alongando demais, Não, Arthur, é o mas seguinte, Arthur. Eu vou deixar a porta aberta para você voltar outro dia aqui no podcast, isso. cara. Porque, olha, você é uma lenda viva, a lenda viva da ufologia brasileira. É, Obrigado. Já estamos aí já com 1h45 aí de bate-papo, de conversa aí. cara, E, ultrapassamos todas as barreiras do som, da luz. né, eu gosto, eu adoro isso, né? Eu acho fascinante, né? É, E, e assim, Arthur, muito obrigado pela participação, muito obrigado por você ter vindo, ter divulgado aqui, ter compartilhado tudo isso que você já viveu com a gente, cara. Continue, continue lá no Relatos Flutuantes, que você está fazendo, cara, um excelente trabalho.
trazendo novamente, né, a luz da, das pessoas, da visão das pessoas, né, esses ufólogos, né, que não estão tão na mídia, né, assim, tão um pouco já mais parados no momento, né, tem que trazer esses caras para divulgar. Parabéns. É. Isso aí tem um valor que está implícito aí, que é justamente isso que eu estava falando, é o valor histórico, cara. Exatamente. Eu demorei meses, meu amigo, tem uma coisa que é bem clichê, mas o que não tem passado não tem futuro, entendeu? Exatamente. Então é o seguinte, pra você ter ideia, eu demorei 3 meses para achar o Alonso Regis. Eu Uhum, só uhum. achei, eu só achei porque um seguidor meu, que acabou se tornando meu amigo, Júlio César, faço questão de registrar, Júlio César, lá de Jequié, da Bahia, uma figuraça maravilhosa. Ele falou: Arthur, eu vou achar o Alonso Regis para você. E ele achou o Alonso Regis, achou o telefone do Alonso Regis para mim. É Mas só. demorei meses. Aí, se você saber, nós agora gravamos com o Carlos Mendes, da Operação Prato. É, E, foi fenomenal. Vocês é, refrescaram a Operação Prato assim de uma isso, forma maravilhosa. isso. E nessa mesma linha, eu posso até adiantar aqui, não tem segredo. Meu irmão, eu teria segredo se eu tivesse intenções financeiras. Eu não tenho intenções financeiras, entendeu? Isso aí é apenas o meu trabalho. Eu sou Uhum, biólogo, eu estou trabalhando para a uhum. ufologia. Sim. Então é o seguinte, dentro da mesma linha do Carlos Ben, nós já achamos, e está marcado com o Daniel Rebisso. Uhum, Daniel Rebisso, pra você ter ideia, os dois primeiros a pesquisarem o fenômeno chupa-chupa, sim, muito antes de se chamar Operação Prato, foram Carlos Mendes e sim. Daniel Rebisso. Primeiro Ele fala, livro né, que sobre. encontrou com ele lá, né? Exatamente, ele fala na entrevista que encontrou o Daniel Rebisso. E agora nós vamos dar uma continuidade, vamos gravar com o Daniel Rebisso, entendeu? Então Perfeito, vai ser perfeito. imagina, vai Essa ser a continuidade do Carlos Mendes. é a terceira visão, né? Porque a primeira visão foi a do Irangê Holanda, né? Naquela, O Irangê Holanda, exatamente. né? Aí E, agora, e, essa do e Carlos Mendes foi um furo, sem dúvida. fantástico. Carlos Mendes, fantástico. E E aí, agora, depois mais do uma Carlos visão do Mendes, negócio. não, aí Daniel Rebias. Porra, Uhum, aí é histórico. Por isso que eu digo, né, a importância dessas pessoas é a importância histórica, entendeu? Os registros, a informação que esse pessoal traz, fora que é uma aula, né, meu amigo? É uma aula para gente que está começando aí, né, meu? Pô, eu me sinto pô, começando todo dia, entendeu? é uma É aula uma de aula. curso superior para quem tá É. começando, cara. Já começa em alto nível. Isso aí é PhD. Agora eu te agradeço muito pelo convite, Walter. Toda a Obrigado, galera obrigado a que você, cara. toda a galera que está escutando aí Ufologia e Ideias, a ideia é exatamente essa. Ah, Arthur, É, Oi, para quem está aqui no finalzinho, você tem um projeto aí do Eu Vi um OVNI, né? Como é que é? Faz um merchan aí. isso. Foi bom você ter lembrado. Nós temos um link que se chama Eu Vi um OVNI. Tá na descrição aqui do podcast. Isso. E aí é o seguinte, você entra nesse link e você pode informar a sua experiência, entendeu? Entrou lá,
Eu Vi um OVNI é um questionário de 20 perguntas, mas 20 perguntas elaboradas de maneira que só de você responder aquelas 20 perguntas, você já vai nos dar um panorama da sua experiência. E ainda tem um espaço no final que, se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode desenvolver. Esse material, isso é importante dizer, ninguém vai ter acesso a esse material. Não se, o nome das pessoas que estão notificando não será informado, esse material está arquivado, e quando nós tivermos um número relevante de notificações, nós vamos extrair dados e criar uma estatística nacional de avistamento de OVNI, coisa que não existe no Brasil, entendeu? Existe muito relato, mas não está Não tá compilado, não tá não tá, vamos dizer catalogado. assim, catalogado. Então a ideia é a Uhum. seguinte, mas não, como é que se diz? O resultado do trabalho é que é o objetivo, e não a divulgação de quem viveu aquelas experiências. Então é só para deixar as pessoas tranquilas, ninguém será exposto, nenhuma informação pessoal será passada. Nós só queremos, no final, quando a gente começar a compilar, está longe ainda, pra você ter ideia, nós temos aí, estamos na faixa de 60 notificações ainda, entendeu? Uhum. A ideia é chegarmos a 500, 600 no mínimo, para começar Olha a aí. fazer um Olha trabalho aí a de. importância de você que É, está ouvindo clicar aqui no link aqui da descrição, eu vi o OVNI, é, e preencher aqui, dar uma força aqui pro Arthur Neto. isso, porque o que acontece? Esse trabalho, esse resultado, ele não vai ser meu. Isso podem ficar tranquilos, ninguém vai usar isso de forma mercantilista, ninguém vai ganhar nenhum tostão com isso. Nós apenas vamos extrair dados suficientes para criar uma estatística nacional de ufologia, coisa que não existe. Se você perguntar hoje, se você entrar na internet, procurar uma informação que te diga quantos OVNIs apareceram na década de 70 no estado de Goiânia, de Goiás, não tem. Não É, tem. Quantos OVNIs apareceram na Bahia durante os anos 80 e 90? Não existe. Ou seja, nós não temos estatística, nem muito menos regional. A ideia é que no futuro a gente tenha dados suficientes para ter uma estatística regional. A gente vai saber olha nos só. últimos 50 anos, né? Então, quer dizer, é isso, né? A gente vai tentando, nosso trabalho é isso aí, a gente tem as ideias, é tentativa e erro, mas vamos lá, porque a ufologia é muito rica, a gente só tem, isso agora é importante dizer, a gente tem que olhar com um olhar positivo, entendeu? A gente tem que Com olhar certeza. com um olhar E é uma turma muito construtivo. legal, é uma turma muito bacana, cara. É a turma da Isso, paz. É uma turma isso, família. É isso. uma turma muito, sim, positiva, muito bacana. A gente tem que ter um olhar construtivo. Nós temos que construir o futuro da ufologia. Por isso que eu faço questão de estar junto com todos, entendeu? Participar de tudo que eu puder participar, porque a ideia é a seguinte: só vamos conseguir se estivermos unidos, entendeu? Sozinho ninguém faz nada, meu amigo. Exatamente. Sozinho, sozinho pode até fazer, mas não vai ter o mesmo valor. A gente só tem valor quando faz todo mundo junto. É me empurra que eu te puxo, entendeu? Arthur, quer deixar uma rede social sua aí, Arthur? A minha rede social é a mesma para Instagram, para Face, para YouTube. É Arthur Neto OVNI. Bastou clicar lá, Arthur Neto OVNI, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente tem feito, e eu posso só garantir uma coisa, é de coração, entendeu?
E a gente faz Tem no tudo para YouTube fazer também. ufologia séria. A gente faz tudo para fazer ufologia séria. Outro dia eu passei um carão numas pessoas que pensam que ufologia é brincadeira. Ufologia não é brincadeira, não. Uma Não, galera que já pô. uma galera que já está aí há mais de 70 anos fazendo ufologia séria, a gente tem que respeitar, entendeu? Então é Uhum, isso. com certeza. Arthur, cara, não tenho nem como agradecer esse bate-papo. Ficou esse gostinho Valeu. de quero mais aí, cara. Um dia você, Desculpa com certeza você volta aqui. isso. Te agradeço, estou à disposição e obrigado é o melhor. Se eu me alonguei demais, é que a gente perde a Não, noção do tempo. não, quando o papo é bom para quem está conversando e bom para quem está ouvindo também. É isso aí. Um grande Arthur, uma abraço, boa noite para valeu. você, uma boa noite para você. Hoje, ó, segunda-feira, estamos aqui gravando. O Arthur aí se prontificou de ficar aí, ó, mais de quase 2 horas já conversando com a É, gente. Só tenho a agradecer o Arthur e agradecer você também que está ouvindo esse podcast, né? Você que esteve até aqui, eu e o Arthur podendo te acompanhar, né? Quiçá você no caminho do seu trabalho, ou voltando para sua casa, ou fazendo uma viagem, ou trabalhando, né? Muito obrigado por você estar escutando aqui. Arthur, muito obrigado, Arthur. Tudo de bom para valeu, você, cara. E uma Walter. boa noite. Eu que te agradeço. Valeu, boa noite. Valeu, Arthur. E para você que está escutando, só tenho a agradecer aí por você disponibilizar o seu tempo aqui escutando o podcast Ufologia e Ideias comigo e com o Arthur essa noite. Tá legal, pessoal? Eu desejo para vocês uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, uma boa semana para vocês e uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.